Romanos capítulo 8, de 28 a 30, diz a palavra de Deus: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. O Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis, por causa da nossa fraqueza, da nossa limitação, tanto porque nós somos criaturas, como também pelo fato de que nós somos pecadores. E como parte da nossa fraqueza, Paulo diz que nós não sabemos orar como convém. Nós não sabemos o que pedir a Deus e nós não sabemos como pedir a Deus. Por isso Deus enviou o Espírito Santo que habita em nós e que intercede por nós diante de Deus. E ele faz isso tão intensamente que Paulo descreve como sendo com gemidos inexprimíveis, com gemidos que não encontram expressão em palavras humanas. Tal é o amor de Deus por nós e tal a nossa necessidade de ajuda. E essa intercessão do Espírito Santo por nós, ela, na verdade, faz parte do projeto ou do plano maior de Deus de fazer com que não somente a intercessão do Espírito, mas todas as coisas cooperem para o nosso bem, é o que ele diz no verso 28. No verso 26 e 27, o Espírito Santo intercede por nós. Do 28 em diante, Paulo diz que essa intercessão faz parte do plano de Deus, que é nos fazer o bem, fazer com que tudo trabalhe em conjunto, promovendo o bem daqueles que amam a Deus, e que isso é alguma coisa que Deus traçou desde a eternidade e que haverá de consumar no final dos tempos, no final da história desse mundo, como nós a compreendemos. Primeiro, o que é esse bem que o apóstolo Paulo menciona aqui? Todas as coisas cooperam para o bem. Segundo, de que maneira estas coisas cooperam para o bem? De que forma Deus faz com que tudo coopere para o bem? E terceiro, quem são estas pessoas a que Paulo se refere dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Ou seja, isso só acontece para aqueles que amam a Deus. Então, quem são estes que amam a Deus? Como nós podemos identificá-los e, na verdade, posso eu me identificar como sendo um desses? E quais são os critérios para isso? Qual é a descrição que Paulo dá aqui dessas pessoas que são alvo dessa ação maravilhosa de Deus? Muito bem, em primeiro lugar, o que é esse bem a que Paulo se refere aqui no verso 28, quando ele diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus? Que bem é esse? Bem, vou começar dizendo o que não é. Paulo aqui não está falando de um final feliz. Às vezes as pessoas leem essa passagem e vem imediatamente na cabeça aquela ideia de que todas as coisas, as certas e as erradas, as boas e as ruins, vão cooperar para o meu bem. Bem aqui entendido como um final feliz, e todos foram felizes para sempre. Mas não é disso que Paulo está falando aqui, porque nós sabemos que muitos servos de Deus, eles não tiveram um final feliz. Pergunta a João Batista, pergunte ao apóstolo Paulo como é que a história deles terminou. Não foi um final feliz. Então, nem sempre os que amam a Deus aqui nesse mundo, eles têm o privilégio de experimentar os confortos que essa vida oferece, coisas boas, coisas gostosas e um final maravilhoso. O bem aqui é outra coisa. O bem aqui deve ser entendido à luz do contexto como sendo a conformidade nossa com Jesus Cristo. Veja que no verso 28, depois de dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ele diz: porque Deus, na eternidade, nos conheceu e nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho Jesus. Ou seja, o bem a que Paulo se refere no verso 28 é sermos conformes Jesus Cristo é sermos como Jesus Cristo é. É isso que Paulo coloca como sendo o bem supremo dessa vida, superior a todos os tesouros, superior a todas as posses, a todos os prazeres que porventura nós possamos ter aqui nessa vida. É isso, ou é com esse alvo que Deus trabalha, fazendo com que tudo coopere
para que ele seja alcançado. O bem aqui é ser parecido, é ser semelhante a Jesus Cristo. O Senhor Jesus ressuscitou dos mortos com um corpo imortal, um corpo glorificado, um corpo perfeito. Ele subiu aos céus, está na presença do Pai, cheio de alegria, na plenitude da felicidade, na glória eterna, aguardando por nós. O maior bem que Deus pode dar a uma pessoa é fazer com que essa pessoa seja como Cristo é. É esse o bem aqui. Note que no verso 29, quando Paulo diz que Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho, Jesus Cristo, ele logo acrescenta, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, ou seja, para que ele seja o irmão mais velho de uma família. Essa família, essa irmandade que é mencionada no verso 29, é a nova humanidade que Deus está criando de dentro dessa humanidade caída, que caiu em Adão. Assim como a humanidade toda caiu em Adão, que era o cabeça da raça. Quando Adão caiu, todos nós caímos, vimos isso no capítulo 5, na sequência de exposições. Assim também Deus mandou um outro Adão, que é Jesus Cristo, e unido a ele, Deus está trazendo uma nova raça, uma nova humanidade. Então, ser igual a Cristo, ser como Cristo é o bem maior, é o destino último e final que Deus tem para aqueles que o amam. Esse é o bem que é referido aqui. E esse processo de fazer com que nós cheguemos à conformidade plena com o Senhor Jesus, ele começou na eternidade. Veja que Paulo diz aqui no verso 29, ele diz que Deus de antemão conheceu e predestinou, continuou no tempo aqui desse mundo, porque esses que Deus conheceu e predestinou, Paulo diz aqui no verso 30, que ele chamou e justificou, e vai terminar no final dos tempos, quando Paulo se refere aqui à glória, a esses também Deus glorificou. Então, Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. O bem é que eles sejam iguais ao seu Filho Jesus Cristo. E Deus começou a fazer isso, planejar e executar isso lá na eternidade, quando Ele conheceu estas pessoas, quando Ele predestinou essas pessoas, quando Ele no tempo e no espaço chamou essas pessoas, justificou essas pessoas e finalmente haverá de glorificá-las, que é esse objetivo maior. Se vocês querem entender, se nós queremos entender o que é que esse bem representa, talvez quem melhor possa explicar é o apóstolo Paulo mesmo, né? Porque no capítulo 8, de 18 a 25, pelo menos 3 vezes ele menciona o que é esse bem. No verso 18 ele diz assim: eu tenho por certo que os sofrimentos desse tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então essa glória que vai ser revelada em nós aqui sendo aqueles que amam a Deus, ela é superior aos sofrimentos desse mundo. É esse o bem que Deus tem para nós. No verso 21, Paulo diz aqui que a criação está gemendo, na esperança de que ela sairá redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então essa liberdade do pecado e da corrupção, que constitui a glória dos filhos de Deus, é o bem que Deus planejou para nós. Ou ainda, nas palavras de Paulo no verso 23, quando ele diz que nós que temos as primícias do Espírito Santo, nós também gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos. Aí ele explica o que é a redenção do nosso corpo. Quando esse nosso corpo será redimido, ele será transformado, será glorificado e será um corpo igual ao corpo de Jesus Cristo. Então, é esse o bem de que Paulo fala no verso 28, quando ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É esse bem aqui. E ele é superior a qualquer bem terreno, é superior a qualquer coisa aqui nesse mundo. Eu não estou negando que Deus aqui nesse mundo, ele dá coisas boas para nós. Ele dá coisas boas para nós, e às vezes a gente nem compreende que aquilo que Ele está nos dando é uma coisa boa, a não ser depois de algum tempo, não é? Quando acontece a gente pensa que é uma coisa ruim, mas depois a gente percebe que é uma coisa boa. Todas as coisas cooperam para o bem, mesmo que quando elas acontecem, no momento não parece o bem, mas aí lá na frente a gente sabe que Deus, na verdade,
estava fazendo bem para nós. Então, eu não estou negando que Deus faça isso, que Ele usa as circunstâncias que no momento não parecem boas, para promover o nosso bem aqui nesse mundo. Mas o que eu estou dizendo é que Paulo aqui está falando de um bem superior. Ele está falando de sermos conformes à imagem do seu Filho Jesus Cristo, que é o bem supremo mais do que a preservação da própria vida. O bem a que Paulo se refere aqui é a conformidade com Cristo Jesus na glória eterna, processo que começa aqui nesse mundo.